Meu nome é Felipe Natan, eu tenho 20 anos. Um pouquinho da minha história é que, assim como alguns, né, eu nasci em uma família desunida, a qual meus pais eram alcoólatras, e isso meio que me envergonhava de certa forma. Aos 12, a minha mãe foi morta, né, e, enfim, pelo caminho mau que eles estavam, o meu pai foi sentenciado. Então, aquilo me abalou muito naquele momento. Aos 15, eu comecei a usar álcool abusivamente, a ponto de ser carregado para casa, né? Então, devido a esses episódios traumáticos, eu parei um tempo e voltei a usar aos 18 anos. Por conta de toda essa responsabilidade, essa história ter pesado muito quando eu cheguei com os 18, né? Eu tinha que ter toda a minha história e também apresentar uma pessoa nova, uma pessoa mais madura, e isso acabou me pressionando um pouco. Então, eu voltei a usar o álcool, tentei fazer algumas coisas, né, no sentido de trabalho, de empresa, etc. Acabei me frustrando com isso, porque eu não conseguia, eu ainda não estava preparado para essas coisas. E comecei a abusar de novo do álcool, né? Ali entre os 18 e os 19 eu conheci a cocaína. E antes eu já tinha conhecido a maconha, só que eu usava o argumento de que isso me deixava mais criativo, de que ia acelerar um pouco o meu processo de pensamento. E eu ia conseguir trabalhar mais, ter mais criatividade. Eu estava escrevendo um livro, né, como eu comentei para o padre, e enfim, eu pensei que eu ia ter mais criatividade, etc. Mas era só argumento para mim, na verdade, fugir de uma coisa que eu estava sentindo, né, que era todo aquele vazio, toda aquela história, e enfim. Até que aos 19, meu pai teve semiaberto, e eu tive esse confronto com ele. E eu esperava muito mais, né? Eu esperava que ele me desse uma palavra, uma resposta, para mim sair de tudo aquilo. Não tive. E eu me frustrei de novo. Então, naquela mesma semana, eu pensei assim, vou para a Praia Grande cometer suicídio, né? Em uma noite, eu tomei álcool, cocaína e fui para a Praia Grande. No intermédio, aconteceram algumas coisas. Eu fiquei sem dinheiro para pagar os Uber, enfim. Mas eu cheguei na Praia Grande. Chegando lá, eu olhei para a praia, estava um dia chuvoso, eu olhei para a praia e fiquei pensando, o que vai acontecer agora? Será que eu faço ou não faço? E eu fiquei uns 3 dias ainda lá, só andando na orla ali, né, da Praia Grande. E não tive coragem. Mas eu estava ainda com o pensamento suicida, né? Então, mais ou menos no 4º dia, eu pensei assim, por que não tomar e beber e sair sem pagar, né? E eu fiz isso. Eu fiquei uns 3 dias fazendo isso. No primeiro dia, foi tranquilo até. O cara só me empurrou, falou, sai. Aí eu saí. No segundo dia, o dono do restaurante tentou me bater ainda, só que não foi possível, porque 2 mulheres chegaram, me ajudaram ali, me levaram para o apartamento, eu tomei um banho lá, e enfim. Já no 3º dia, eu fui até uma dessas barraquinhas de orla de praia, né? E fiz a mesma coisa. Passei o dia inteiro lá, nadei, bebi, comi, e no final da noite, na hora de pagar, eu inventei a hipótese de que eu ia lá, eu ia trocar de roupa e depois eu ia voltar lá para pagar. Um deles me acompanharam. E, enfim, quando eu cheguei lá de volta, já arrumado, eles perguntaram, e aí? E aí eu me perguntei, e aí? E agora, o que eu faço? E não tinha, né? E aí eles já pegaram pelo braço, falaram assim, não, você vai ter que acertar. Para minha sorte, tinha uma viatura do outro lado, né? Aquelas unidade móvel. E aí consegui ser salvo, né? Os policiais me ajudaram, levaram até a delegacia, o pessoal da barraquinha registrou um BO, só que eu não fiquei preso nem nada. Saí no mesmo dia, por volta das 11, meia-noite, e saí. E, enfim, eu não tinha para onde ir, então eu fiquei ali andando na Avenida Kennedy da Praia Grande, né? Sem ter para onde ir, eu fiquei só andando. Tempos depois, né, eu fiz amizade com o pessoal lá da barraquinha, etc., mas eles falaram que eles estavam me perseguindo de carro e queriam me pegar na paulada, né? Porque você sabe como funciona. E não conseguiram. A gasolina acabou, teve uma hora que a gasolina acabou, em outros momentos eu consegui desviar e sempre tinha um carro da polícia. E foi isso, entendeu? No dia seguinte, nesse mesmo dia, eu fui na orla ainda, fiquei lá um tempo parado, olhando, e vi aquela movimentação. Era o pessoal tirando foto, falando assim, ó, tá aqui, quem é? E aí chegaram 2 irmãos, né? Obviamente, eu já sabia que isso ia acontecer, não tinha para onde fugir. Chegaram 2 irmãos do meu lado e falaram assim, ó, você vai ter que acertar isso, né? Já que você está devendo, você vai ter que acertar isso. E eu falei assim, eu já não tenho opção. E aí eu fui, eu entrei nesse carro com esses 2 rapazes e fui até um restaurante, né? Comecei a trabalhar no restaurante. Nesse dia eu trabalhei limpando o carro e etc.
Eles falaram assim, legal, gostei do seu esforço, é um menino esforçado, tem como você ver que você não tem maldade, né? E eles me ajudaram. E aí foram lá, eu reconstituí boa parte daquilo que eu tinha gastado naquele dia, no mesmo dia, né? No dia seguinte, no caso. E, enfim, e eles me ofereceram lá um apartamento para morar, um trabalho, e eu comecei nessa rotina. Só que o vazio continuava, né? Então, aquele pensamento suicida ainda continuava. Eu consegui ficar um mês ainda naquela rotina, mas eu ainda criei atritos lá na Praia Grande, em casa de adega, também no apartamento onde eu estava, e criei esses pequenos atritos assim, porque eu estava suicida ainda, né? Então, chegou um dia, depois de um mês, que eu peguei um dinheiro e falei assim, eu não estou sem nada, estava ansioso, estava com medo, estava com toda aquela angústia ainda. Falei assim, hoje eu vou tentar me acalmar um pouco, né? Então eu bebi, usei sonífero, na verdade, nessa noite, porque eu não estava conseguindo dormir, estava muita inquietação no meu coração, sabe? Eu não estava conseguindo dormir. Então eu misturei sonífero com álcool e, enfim. Depois disso eu só lembro de flashbacks, de eu chegando no apartamento, no dia seguinte eu indo falar com o patrão, né, que eu ia embora e, enfim. E aí é só flashback, eu não me lembro nem como eu cheguei na Praça da Sé nesse dia. Então, durante todo o tempo, algo que eu não via estava me salvando e, enfim. E aí eu cheguei na Praça da Sé, quando eu me dei conta, eu estava descalço. Quando eu me dei conta, eu estava descalço. Na Praça da Sé, todo sujo e estava angustiado, obviamente. Eu não lembrava de como eu tinha chegado. E, enfim, em vez de eu procurar, né, ajuda ali no primeiro instante, não, eu preferi me anestesiar. Então, continuei, usei cocaína, maconha, álcool. E passei essa noite, foi a primeira noite que eu dormi em cima de um papelão na Praça da Sé. A primeira noite. Então, assim, meu travesseiro naquela noite foi um Crocs, né? Que eu cheguei numa maloca lá e falei assim, eu posso dormir com vocês? E eu dormi com eles. Tomei até corotinho nessa noite, então acordei no dia seguinte desesperado também, né? E, enfim, procurei ajuda, procurei uma assistência social. Falei com os taxistas para ele me levar de volta para Sorocaba, que é onde eu moro. Eles não aceitaram, obviamente. Estava descalço, todo sujo. E, enfim. E aí os policiais de lá, eu cheguei nos policiais e falei, onde que eu posso receber ajuda? Cheguei nos policiais lá e eles falaram, olha, tem um prédio ali da Sé, a Missão Belém. E aí eu já não tinha mais aonde recorrer. E eu fui no prédio, né? Lá fui bem recebido. A partir daí eu comecei a fazer os cursos, os temas, etc. E fiz o F1 em São Miguel Paulista com o João, né? Depois eu fui fazer F2 em São Miguel Arcanjo. E dei meu sim na triagem lá, né? De 3 meses para cá eu coordeno a Nossa Senhora da Luz lá em São Miguel Arcanjo. E nesses meses que eu estou dentro da missão, eu tenho aprendido muita coisa que lá fora eu não recebi, às vezes, de família. Aqui dentro eu consegui compreender, sabe? Um exemplo é a Noite de Família de sábado, né? Que assim, quando eu sair, se um dia eu for sair, eu pretendo continuar isso com a minha família, assim, né? Que é esse momento particular de família, de comunhão, etc. Então, são coisas simples que, às vezes, a gente não passa, às vezes, a gente não tem na nossa família. Enfim, passei todo o meu tratamento, gostei muito, tanto no sentido de ser acolhido, quanto de acolher outras pessoas que, às vezes, tinham histórias piores do que a minha, né? De longos anos. Enfim, sábado retrasado eu fui batizado. E achei muito impressionante, assim, porque naquela mesma praça que eu tinha dormido um dia, né, eu fui batizado com muita honra ali. Para mim foi um momento de glória, assim, no sentido de que Deus estava falando comigo, olha, persista nesse caminho porque é o correto, entende? Eu fiz tudo isso, te salvei para você chegar nesse momento, e é isso que você deve fazer, é nisso que você deve continuar. Então foi muito dessa questão de Deus falou comigo realmente ali, eu te trouxe até aqui. E é isso que eu quero destacar bastante, assim. Deus me respondeu, mesmo quando eu não acreditava em mim, mesmo quando eu tentava tirar minha vida, Deus, ele persistiu, né? Mesmo quando os outros tentaram tirar também, Deus ainda continuou me salvando. Então nem eu nem os outros podem tirar a vida sem que Deus permita, né? Então, naquele momento do batismo eu vi muito isso, dessa conexão mesmo, de Deus me protegendo, de Deus falando comigo e de Deus me mostrando. Foi muito emocionante. Acho que é isso.